Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E quanto tempo que a gente não se vê por aqui, na verdade? E é claro que eu trouxe conteúdo bom para essa nossa semana. E o conteúdo de hoje é coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 30. Sim, gente, maio foi o dia... Maio foi o mês, no caso, né? Maio foi o mês que eu completei meus 30 anos redondos. 30 anos mesmo, gente. 30 anos luz de vida, de existência aqui nessa terra. E eu comecei a refletir mais um pouco, né, sobre a minha vida, sobre mudanças que, querendo ou não, ela vai acontecendo conforme a gente vai subindo o nosso nível. E isso serve para fases da vida e serve também para nossas fases de idade, gente. É super normal. Quando a gente é bebê, a gente reage de um jeito, quando a gente se torna criança, a gente reage de outro, quando a gente vira adolescente, um pré-adolescente, nossa cabeça já tá de outra maneira, adolescente então não precisa nem falar. E quando a gente vai para a fase adulta e a gente vai ficando mais adulto, conforme a gente vai evoluindo, muitas mudanças acontecem, principalmente na nossa mente. E é claro que eu quero compartilhar com vocês aqui no canal como que tem sido esse período dessa transição de sair da casa dos 20 e ir para a casa dos 30, né? É meu primeiro ano com 30 anos, fazendo, tipo assim, como eu faço aniversário basicamente na metade do ano, então certas mudanças já estavam acontecendo bem antes de completar mesmo os 30. Parece que a mente, o corpo, ele começa a entrar nessa transição, nesse estado de tipo, você agora já está pronto, já está apto para ir para a próxima fase. E, enfim, né? Eu quero compartilhar com vocês coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dessa idade, gente, que seria essencial para mim, mas eu aprendi beirando os 30, mas aprendi. E tem sido muito importante, assim, como que eu posso explicar para vocês? Tem sido muito essencial, sabe? Essencial para mim, para poder viver outras etapas e outras fases que virão na minha vida. Enfim, vamos lá. Eu separei por tópicos porque eu quero deixar bem explicado algumas coisas. Então eu separei por tópicos. E vamos lá, gente. Esse vídeo aqui é mais vibe de conversa entre amigas ou amigos. Sintam muito bem-vindos. É como eu gostaria de ter conhecido pessoas que sentassem comigo, da mesma maneira como eu tô fazendo aqui com vocês, para conversar a respeito disso, né? Para trazer essa clareza assim pro meu entendimento. Eu sofreria bem menos, para ser bem sincera com vocês, sofreria bem menos, me culparia bem menos, me cobraria bem menos e levaria a vida com mais leveza, né? Mas graças a Deus a gente tem a oportunidade de evoluir e aprender, e é isso que importa, né, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto. Coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 30. Maturidade emocional e a minha identidade. Sim, gente. Maturidade emocional. O que seria uma maturidade emocional? Eu, diversas fases da minha vida, por conta de querer realizar coisas e fazer coisas, eu fui muito impulsiva. E nessa parte de ser impulsiva, eu acabei tomando decisões e fazendo escolhas que ultrapassaram etapas importantíssimas na minha vida, simplesmente porque eu tinha medo de não conseguir viver, de não conseguir fazer. Então eu fui atropelando tudo, fui fazendo tudo, foi tudo muito rápido. E eu queria ter aprendido a controlar, a equilibrar essa intensidade que eu carrego na minha personalidade, que eu tenho. Mais calma, que eu vou falar sobre isso com vocês depois. Essa intensidade, querendo ou não,
quando a gente está imaturo emocionalmente, a intensidade ela se torna uma vilã. Ela se torna algo que, tipo assim, ela pode te destruir muito, por completo. Então, antes de eu adquirir maturidade emocional, eu eu fazia muitas coisas e pensava depois, tipo, poxa, mas já tinha passado. Porque quando a gente cresce, é aquela frase, né, que quando a gente passa de série, de fase na escola, o lápis ele é trocado pela caneta pra gente entender que nem todo erro é fácil de apagar. Então, a intensidade, ela é como essa frase. Se você não tem o controle sobre ela, muita coisa fica difícil de apagar. Então, é muito complicado. E eu carreguei durante anos peso por conta de ter essa intensidade muito ampla, muito extensa e zero maturidade emocional para poder lidar com algumas questões, com algumas coisas. E identidade. Vamos lá. Eu fui daquela criança, minha mãe fala, minha mãe está aqui no canal, gente, que ela também assiste meus vídeos, então ela pode até deixar no comentário aí, mas se tu quiser, tu pode, porque tu tem autoridade para tal coisa. Minha mãe falou que eu não era do tipo de criança que fazia muita arte, que fazia muita bagunça, que fazia muita coisa. Eu era mais na minha. Porém, eu sempre fui muito respondona. Então, querendo ou não, isso está vinculado com o próximo tópico que eu vou falar com vocês. Mas querendo ou não, eu era muito respondona. Minha malcriação, minha desobediência, minha reação estava voltada sempre em respostas. Eu sempre fui muito de verbalizar coisas que eu não gostava, coisas que eu sentia e coisas que eu não gostava. Então isso assustava um pouco as pessoas, porque a menina tímida, quietinha, que ficava ali no canto, nossa, do nada se transformando em um leão e falando e colocando pra fora, então realmente se assustava. Mas enfim, eu entendi, eu aprendi que nessa parte sempre foi vista como dupla personalidade, bipolaridade e falta de identidade. Ponto. Nada estava condicionado a esses rótulos que eu recebi durante anos, durante um bom tempo, até na minha fase adulta. O que acontecia? Eu era criança, então se eu não gostava de algo, eu falava que eu não gostava de algo. Só que eu fui ensinada a nem tudo você deve falar. Se você falar tal coisa, você vai ferir as pessoas. Se você agir desse jeito, não vão te aceitar, não vão gostar de você por causa disso. Então, a partir desse direcionamento que eu acabei tendo na infância, eu cresci com isso. De, nossa, se eu fizer tal coisa, não vou ser aceita. Se eu falar tal coisa, talvez não vão gostar de mim. Então, isso eu comecei a reter verdades que eu carregava, reter meu jeito, sempre tentava mudar, porque é aquilo. Ah, se você agir dessa maneira, não vão gostar de você. Então, pô, não posso ser assim. Não posso ser desse jeito. Então eu cresci com isso. Poxa, não posso ser desse jeito. Que se eu for desse jeito, vai dar ruim pra mim. Entendeu? Só que era o meu jeito, era eu. Eu sendo eu. Entendeu? E isso foi muito complicado pra mim até chegar nos meus 30 anos. Fase de adolescência, então, gente, nem quero saber. Porque quando realmente eu, tipo, explodia, eu externizava, né? O que realmente estava acontecendo aqui, nesse furacão aqui de pessoa, que nem parece, mas o que estava acontecendo aqui nesse furacão de pessoa, sempre era visto como uma pessoa falsa, como uma pessoa difícil de lidar, como uma pessoa que não merece atenção e papapá, blá blá blá, várias coisas. E, gente, isso me perseguiu durante anos e eu sempre guardei isso como se eu fosse o problema, como se eu fosse o peso, como se eu fosse, sabe, o cocô do cavalo do bandido.
Desculpa, gente, sei nem se pode falar essas coisas aqui no YouTube, mas enfim, falei. Então, era muito confuso e muito difícil pra mim. E isso foi... Eu fui parando de acreditar muito em mim, na minha pessoa, nas coisas que eu tinha, nos valores que eu carregava. E passei a me comportar para poder me encaixar no padrão certo, entendeu? Aí eu passei a carregar pesos e me comportar de maneiras para ser aceita em padrões sociais, né? Um padrão normal. Outro ponto. Coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 30. Gostaria, agora sim, a gente vai entrar num tópico muito legal, que eu adoro, que marcou muito a minha vida e eu vou levar pro resto da minha vida. Já ensino isso pros meus filhos. Foi algo que eu conversei com meu marido e algo que, tipo, mudou muito e tem transformado muito, sim, a nossa vida. A respeito de temperamentos e linguagem do amor. Agora entra o tópico que eu falei com vocês que eu ia falar, que ia complementar a história que eu contei pra vocês agora antes. Vamos lá. Eu tenho temperamento melancólico, como primeiro lugar, de maior porcentagem. E de segundo lugar, colérico. Terceiro lugar, fleumático. E quarto lugar, sanguíneo. Ponto. Gente, o que eu gostaria de ouvir bastante mesmo, é que pessoas melancólicas não são chatas, e nem problemáticas, e nem malucas, e nem doentes mentais, e nem muito frágeis, e nem muito sentimentais. Tem uma lista extensa. Então, como eu descobri que carregar o temperamento melancólico não é um defeito? Como eu descobri isso? Com muita base analítica, entendeu? Com muita pesquisa, muita conversa, muita psicologia, muita conversa. O ano foi 2021, se eu não me engano, que eu fui pela primeira vez. Eu me permiti viver a experiência de estar numa consulta psicológica. Com uma pessoa que não sabia da minha vida, com uma pessoa que não me conhecia, com uma pessoa que realmente iria falar o que eu precisava ouvir. Não o que eu queria ouvir, mas com a análise de alguém de fora que não me conhecia, e entre outras, entretanto, todavia. Então, ela me apresentou o livro Temperamentos Transformados. E ela mandou fazer teste e fez toda aquela consulta, né, gente? É todo aquele negócio psicológico mesmo. Enfim, ela me ensinou a respeito do temperamento e ela me prestou um livro a respeito, me indicou, né, no caso, um livro a respeito de temperamento. E o nome é Temperamentos Transformados. Gente, esse livro marcou tanto a minha vida, tanto. Ele é um livro cristão. E ele marcou muito a minha vida, gente. Vocês não fazem ideia. Nesse livro, conta a respeito do temperamento das pessoas, né? Dos personagens da Bíblia. Das pessoas em que Deus usou, que Deus confiou. Dessas pessoas que foram realmente chamadas por Deus para poder viver o propósito, para poder ter todo o conteúdo que nós temos hoje em dia no nosso exemplar, que é a Bíblia. E cada um deles carregava um temperamento diferente. Moisés era melancólico, Jeremias era melancólico, Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Abraão era fleumático. E como eles se comportavam, e a partir do momento em que eles conheciam a Deus, como era o comportamento deles depois deles passarem, né, pela transformação de Deus. E, gente, isso foi magnífico para mim. Eu antes me via como um problema por sentir demais, por carregar demais, por explodir nas horas erradas, mas eu passei a compreender o porquê do meu comportamento diante de algumas situações, de algumas coisas, o que eu precisava mudar, o que eu precisava manter.
E isso, querendo ou não, acabou por me ajudar a retomar a minha identidade e acreditar mais em mim e na minha identidade. Antes eu ouvia muita frase, porque pessoa sentimental é muito chata. Porque gente melancólica é muito chorona. A gente tem a maior probabilidade de ser mais sensível e de guardar mais mágoa e de sentir mais. Isso é verdade, gente. Não discordo com nada disso. Mas, se a gente for direcionada e condicionada a como a gente lida com esse nosso temperamento, gente, somos pessoas maravilhosas. Maravilhosas, real. Somos leais, somos profundos. Nós somos organizados. E, gente, eu me identifiquei de um jeito tão lindo com o temperamento melancólico. Deve ser porque eu sou, né? Mas eu me identifiquei de um jeito tão lindo que eu passei a me olhar de uma maneira diferente. Porque eu sinto raiva por conta disso? Será que é coisa da minha cabeça? Não, é porque realmente o meu temperamento, a minha personalidade, ela me condiciona a ter as reações referente a isso. Aí, recentemente, a bonita aqui, né, foi fazer um estudo. Eu falei, gente, eu vou fazer de novo, porque eu tinha esquecido qual era o meu temperamento secundário. Aí eu falei assim, vou fazer de novo o teste para poder saber qual é o outro que vem depois do melancólico. Descobri que era o colérico. Aí eu falo, Senhor, o Senhor é perfeito, o Senhor é lindo demais, o Senhor é soberano, é único. Porque me explica, Senhor, nessa minha mente assim de ser humano falho, de ser humano limitado, me explica, Senhor, por favor. O que o Senhor pensou quando resolveu criar em uma pessoa um temperamento frio? Porque, para quem não tem assim muita profundidade a respeito desse assunto, existe nos temperamentos, existe o frio e existe o quente. Existe o reativo e existe o evitativo. Aí eu falo, o melancólico, ele é frio e evitativo. O colérico, ele é quente e ele é reativo. Agora imagina isso dentro de uma pessoa só. Por isso que as pessoas acham que eu sou bipolar, que eu sou maluca. É por causa disso. Eu falei, Senhor, tá tudo explicado, tá tudo entendido, entendeu? Eu não vou criar problemas por causa disso, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas, gente, é muito complicado, é muito complicado. E muitas das vezes eu me via muito complicada em tentar me entender. Mas, gente, porque eu quero. Eu tava igual o Paulo naquela passagem. O que é pra eu fazer, eu não faço. Mas o que é pra eu não fazer, eu tô fazendo. Mas qual é o meu problema? Por que eu tô assim? Entendeu? Muitas vezes eu me vi realmente nessa dinâmica. E sobre aprender sobre o temperamento, eu gostaria de ter aprendido isso desde a minha infância. E é algo que eu tento passar para os meus filhos desde agora. E, gente, aprender sobre o tipo de temperamento me ajudou até mesmo em relação de relacionamentos, em relação com o meu relacionamento conjugal. Gente, melhorou assim muito. Em uma das conversas que eu tive com meu marido, eu lembro que eu falei com ele que a gente já estava já 11 anos juntos, 11 anos casados, né? Casados. Mas a gente tem 14 anos juntos. Então eu falei, a gente está esse tempo todo junto, só que a gente não se conhece. Aí foi conflitante na hora, né? Porque eu sei que às vezes saem muitas frases burocráticas que realmente você precisa de tempo para analisar sobre o que eu estou dizendo. Que às vezes é como se fosse uma cobrança, é como se fosse um peso, uma pressão psicológica, mas não. Eu tava querendo explicar para ele a respeito do temperamento. Eu falei, cara, às vezes eu posso parecer muito dramática, às vezes eu posso parecer muito que me importo muito com as coisas. Talvez, gente. E às vezes isso pode ser muito ruim pra você, mas tipo assim, a gente tá tanto tempo junto, se a gente não passar a conhecer o porquê um ou outro reage dessa maneira, reage desse jeito,
vai ficar muito difícil, muito difícil. É por isso que muitas das vezes alguns relacionamentos terminam, às vezes não é nem porque não tem amor, é porque a pessoa não aprendeu a identificar a linguagem do outro. Igual o meu marido. O meu marido, gente, ó, toque físico, pelo menos comigo, né? A linguagem do amor. Toque físico. Ou é Ou é um tapa, mas, gente, tapa de boas, tá? Tapa de casal mesmo, não é nada de falta de respeito, não. Às vezes é um tapa, às vezes é um empurrãozinho, às vezes é um abraço, às vezes é uma puxada de cabelo. Isso é uma linguagem do amor, isso é toque físico. Meu marido, não preciso nem dizer. Eu já era mais voltada, tipo, pra palavras de afirmação. E dentro da linguagem do amor, são coisas que aconteceram com a gente também, que é relacionada a traumas. Gente, eu não estou aqui para dar aula de psicologia, tá? Eu sou uma mera melancólica que se aprofunda nesses assuntos. Então, tipo, se vocês querem saber, existem páginas muito confiáveis e coisas muito interessantes que, se vocês quiserem, depois eu posso deixar uma listinha, alguma coisa assim. Listinha é bem típico de melancólico, né? Mas enfim, abafa. Eu posso deixar, gente, alguma listinha, alguma coisa assim, para poder mostrar para vocês poderem aprender mais a respeito disso, né? Sobre trauma, linguagem do amor, etc, etc. Enfim. Mas eu tive que aprender a respeito disso, porque às vezes eu sentia que, tipo assim, eu não estava sendo amada o suficiente, porque a pessoa não agia da maneira e nem demonstrava da maneira como eu agiria. Porém, cada pessoa tem a sua particularidade de mostrar e demonstrar como que ela ama, como que ela vive, como que funciona na cabeça dela. Por que isso era difícil para mim? Porque eu sempre aprendi que o meu jeito estava errado. Então, eu sempre busquei muito sentido nas coisas, e isso é bem particular do melancólico. Gente, eu não faço nada que não traga um sentido para mim. Eu preciso me sentir conectada, eu preciso me sentir que eu pertenço realmente àquele assunto, que eu pertenço realmente àquela realidade, que realmente eu tô vivendo aquilo ali, entendeu? Então, nada do que eu for fazer, e se eu for fazer de uma maneira só para poder mostrar que eu tô ali, você vai perceber que não vai estar sendo genuíno, não vai, porque minha produtividade não vai ser igual se eu tiver hiper focada, hiper interessada, hiper, sabe, dentro daquele conteúdo, dentro daquele assunto. E para algumas pessoas isso realmente pode ser chato, entendeu? Então, coisas que eu gostaria de ter aprendido antes dos meus 30, que não tem problema. Isso não quer dizer que a pessoa seja um problema por não entender e não se identificar com a dinâmica como você funciona. Isso torna as coisas muito bem mais leves. Então, hoje em dia, eu procuro estar perto de pessoas com quem eu me identifico. É um ponto meu, porque eu já passei muito tempo com pessoas que não me identificava e tentando, sabe, entrar ali na dinâmica, tá ali naquele ambiente, naquele movimento ali, e sempre era invalidada, sempre era diminuída, sempre era vista como um problema, como algo ruim. Hoje em dia eu já tento já trazer outra visão ao meu respeito, entendeu? Nem tudo o que dizem ao meu respeito precisa se tornar uma verdade. E isso passou a ser verdade para mim quando eu entendi e coloquei isso na minha cabeça. Vamos lá. Não é porque eu gosto de rosa que você precisa gostar de rosa. Mas se você quiser ter um relacionamento comigo, eu vou respeitar essa sua particularidade. Você também, que é o mínimo, precisa respeitar a minha particularidade e assim a gente vive bem, a gente entra num senso e tá tudo bem. A gente não precisa ser igual pra gente funcionar, pra gente viver bem. A gente só precisa manter um respeito e entender o padrão como um ao outro funciona, ok?
E eram coisas que eu não tinha muito em mim. Eu achava que eu precisava mudar, que eu precisava ser daquela maneira pra pessoa poder gostar de mim, pra pessoa poder ficar comigo, pra pessoa poder me amar, pra pessoa poder, sabe, pra eu poder me sentir realizada, mas eu tava me cortando, me ferindo, me magoando, me invalidando pra poder caber em um lugar. Não, gente, não tem mais disposição nenhuma pra isso. Não sei se é esgotamento emocional, porque foram anos vivendo desse jeito, ou se é a idade mesmo me mostrando que, tipo, você é louco, não compensa. Não compensa mesmo, gente, não compensa. Eu tenho algo que eu quero dividir muito com vocês, porque é algo que fala muito sobre mim, que é eu me amo do jeito que eu sou. E hoje eu falo isso com convicção e entendendo que eu me amo do jeito que eu sou. Eu amo a Sara, que é profunda. Eu amo a Sara, que ela tenta entender e tenta resolver antes de realmente finalizar tudo. Eu amo a Sara, que apesar de ser quietinha, né? Apesar de ser mais intrusiva, vamos colocar assim, porque faz parte do meu temperamento. Então eu amo essa Sara intrusiva, mas que consegue ser empática, consegue olhar pro próximo além do julgamento. Eu amo essa Sara. Eu amo ver o outro lado das coisas, buscar entender dentro de um mapeamento, dentro de tudo, os pontos bons e os pontos ruins. Se eu vou continuar seguindo isso aqui, se tá me fazendo bem ou se tá me fazendo mal. Eu gosto disso em mim. E eu gostaria de ter tido essa maturidade emocional bem antes, entendeu? Porque iria me evitar muitos desgastes, muitas noites chorando, muita angústia, muita crise de ansiedade. Porque gente, até as crises de ansiedade, depois que eu passei a entender o meu temperamento e buscar essa maturidade emocional, até as crises de ansiedade, gente, abaixaram num nível. Teve uma melhora tão significativa que vocês não fazem ideia. E eu fiquei me questionando. Então, realmente, hoje em dia, eu valorizo a minha paz. Eu tenho buscado priorizar a minha paz. Entendeu? Eu não fico mais batendo naquela tecla de tipo assim, caraca, eu preciso fazer alguma coisa pra ser diferente, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Se eu agir de tal jeito, será que a pessoa vai gostar de mim? Eu não tenho mais isso. Eu tenho, poxa, se saiu, se acabou o nosso ciclo, se encerrou o nosso ciclo agora, eu vou respeitar, porque talvez realmente agora não. Essa pessoa não tá cabendo mais realmente nesse próximo nível que eu preciso entrar. E que eu tô entrando. E tá tudo bem. Isso me faz lembrar de uma frase que a psicóloga, na época, ela falou pra mim. Falou, Sara, você tem que ser você. Quem tiver que ficar, vai ficar. Você não é ruim, não é chata por falar que você não gosta de algo. Você não é ruim por você impor limite. Você não é ruim porque você realmente quer dar um basta em situações. E quem gosta mesmo de você, quem te ama de verdade, vai ficar. Vai ficar. E, gente, a partir disso, que eu fui realmente colocando essas posturas e toda essa informação, todo esse conteúdo em prática, eu fui vendo algumas coisas mudando, algumas coisas me assustaram muito, porque é óbvio que a gente ouve coisas que a gente fica se questionando se realmente a gente está fazendo certo ou errado, mas a partir dali eu comecei a entender que eu estava mudando, porque eu precisava mudar e eu precisava me ver bem, eu precisava ser eu e não ter justificativas para explicar que eu estava sendo eu, entendeu? E é isso. Óbvio, a gente não pode usar o nosso temperamento para poder esconder as nossas falhas. Como eu disse, todos os temperamentos ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O melancólico também tem uns pontos que são bem complicados.
A gente pode se cobrar demais e por isso a gente pode pressionar outras pessoas por algo que a gente está sentindo na gente. O melancólico, ele pode observar demais e por observar demais, ele pode trazer muito senso crítico em relação às coisas. Então, é o equilíbrio, é saber dosar isso. Igual eu, teve muitas fases na minha vida que eu tava percebendo que eu tava observando demais e absorvendo demais incoerências, palavras que eram ditas, mas na prática não tinha nada a ver. Então, querendo ou não, isso me trazia irritabilidade, só que era um problema meu. Era eu que estava fazendo. Eu estava vendo que não estava certo, mas isso era algo que eu precisava resolver ou era algo particular que a pessoa precisava resolver, entendeu? Então, ter essa noção, essas coisas me deixaram bem mais equilibrada para eu entender que, cara, eu não preciso resolver o mundo. Isso não é problema meu. Eu não nasci com a missão nem com a função de trazer senso para as pessoas. Eu não preciso dar minha opinião, eu não preciso falar nada, eu não preciso fazer nada. Nem mudar, nem ficar irritada, nem nada, gente. Isso não é um problema meu. Então, eu tive que aprender que muita coisa não era problema meu. Vamos lá. Controlar a reação de pessoas à minha volta. Isso não é um problema meu. Entendeu? E foi bem complicado pra mim, bem difícil mesmo pra mim entender isso. E sim, gente, levou basicamente uns 28, 29 anos pra eu entender isso. Eu já entrei nos 30 já, mas na serenidade, entendeu? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Estarei aqui mais vezes pra gente poder falar mais sobre esses assuntos. E quem se identificou, se inscreva no canal, curte aí pra poder ajudar a amiga aqui. E é isso, gente. Uma coisa que eu tenho guardado muito dentro de mim esses dias. Nenhuma definição exterior ao meu respeito quer dizer que esteja certa. Eu posso ter a minha opinião, eu posso ter a minha definição de quem eu sou. Me fez até lembrar sobre o que a psicóloga também me disse, que existem 3 tipos de pessoas dentro da gente. Existe a pessoa que as pessoas de fora vê, existe a pessoa que eu me vejo e existe a pessoa que Deus me vê. Correto? Então, eu não preciso, vamos lá, se eu ponho limite, que eu não gosto de ser chamada de bonita. É algo que, se eu boto limite em relação a isso e eu ouço que eu sou chata demais porque eu tô fazendo isso, é algo que eu posso respeitar, mas é algo que eu não preciso absorver, entendeu? É algo que eu não preciso que se torne uma sentença para minha vida. Eu posso, tudo bem, respeitar a opinião da pessoa, mas eu posso ter a minha visão. A minha visão. Eu não me sinto chata porque eu boto limite e que certas coisas eu não gosto. E tá tudo bem. E essa pessoa do exterior não pode definir isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa do interior que vai muito além da gente, ela consegue me dizer que eu sou amada, ela consegue me dizer que eu sou escolhida, ela consegue me dizer que eu sou protegida, ela consegue me dizer que eu sou capaz. Então eu não preciso. Nem muitas das vezes o que eu vejo a meu respeito também é uma verdade. Mas sempre o que ele vê é o que é necessário para mim, para eu poder acreditar. Então, se ele consegue olhar para mim e falar que eu posso acreditar em mim e que tá tudo bem se eu quiser colocar limites em algumas coisas para eu poder seguir bem, até mesmo com ele, por que não fazer? Então, nem tudo o que vem do externo precisa se tornar uma sentença, precisa se tornar uma verdade.
entendeu? Então é isso, gente. A gente vai aprendendo a viver bem mais leve, porque a vida é uma só, a gente tá aqui de passagem. E uma das coisas que me impregnava muito assim na mente era: Senhor, eu já passei muito esse período sofrendo, chorando, me sentindo menos, me sentindo incapaz, me sentindo insuficiente, me sentindo horrível, me sentindo, nossa, por que o Senhor me fez assim? Por que eu sou desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Mas, dentro desses porquês, eu aprendi que a vida é uma só e eu não quero resumir ela, a minha vida inteira, em tristeza, em aflição, em angústia, em realmente não valorizar quem eu sou, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor me tornou, entendeu? Então, Senhor, me ajuda a viver. Então, o Senhor, ele começou a trazer essa visão, ampliar, né? Trazer clareza e ampliar minha visão para esse assunto, principalmente ao meu respeito, né, gente? Principalmente ao meu interior. Então é uma honra para mim poder estar retomando esse canal, dividindo com vocês sobre esse assunto, que esse assunto também foi uma das causas de eu ter sumido aqui no canal, porque eu fui colocar muita coisa em ordem, fui definir muita coisa dentro de mim para que se sustente, para que se mantenha. Porque a partir do momento que você entende a respeito de um assunto, você começa a querer dominar esse assunto. Então é isso que tem acontecido durante esse período de ausência daqui do canal. Eu tenho dominado coisas, tenho buscado, né? Dominar bastante coisas aqui dentro desse coraçãozinho aqui e dentro dessa mente aqui maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até o próximo. E agora vocês sabem que a gente vai ter esse cantinho aqui da nossa conversa entre bestes. E tá tudo bem, gente. Beijo, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau!